Naquela noite de sexta-feira, estávamos prestes a fechar a loja de presentes quando um rapaz entrou pedindo alguns artigos. Como eu era o encarregado, disse ao jovem que já não estávamos mais atendendo e que ele deveria voltar no dia seguinte. No entanto, minha prima Marcela, que era minha funcionária, desobedecendo minhas ordens, me avisou que ela iria atendê-lo. Ela não se importava em dedicar alguns minutos a mais do seu tempo. Apenas fiz algumas caras para Marcela, dando a entender que iria repreendê-la assim que o rapaz fosse embora. Mas eu também entendi a minha prima. Ela era uma moça que estava sozinha há algum tempo, e aquele jovem, chamado Gabriel, era alguém por quem ela tinha interesse há bastante tempo. Então, ela me desafiou para ter uma breve oportunidade de conversar e tentar conquistá-lo. Marcela era uma mulher muito bonita. Ela tinha a pele clara, o cabelo um pouco ruivo, olhos grandes e cor de mel, e lábios bem delineados, que poderiam derreter qualquer homem. E para Gabriel, Marcela certamente não passaria despercebida. No entanto, para o azar de minha prima, naquela noite Gabriel estava fazendo compras, comprando presentes e flores justamente para sua namorada. O que me surpreendia era que isso não importava para Marcela, que continuava flertando com ele e conversaram por um bom tempo, até que precisei praticamente expulsar o rapaz. Gabriel se despediu educadamente, desejou boa noite e foi embora. Assim que fechei a cortina, comecei a repreender Marcela. Não exagera, Marcela, você sabe bem que Gabriel é o galanteador do bairro. Ele tem namorada, talvez até 2 ou 3. Como você pode se interessar por alguém assim? Esse tipo de rapaz só traz problemas. Marcela me olhou, mordeu os lábios e disse: Você não entenderia, Carlos. Quando um homem é proibido, a gente sente mais desejo de tê-lo, abraçá-lo, ser sua. Não sei por que é assim, mas é o que acontece. E não sei se Gabriel vai me dar atenção, mas olha, pelo menos consegui o número de telefone dele. Eu sei bem que Gabriel tem uma namorada muito bonita, mas na verdade não teria problema em tirar esse bombom dela. Fiquei calado e apenas disse a Marcela que já era hora de irmos, que já estava tarde. Nos dias seguintes, notei que enquanto trabalhávamos, todas as funcionárias estavam ocupadas com suas tarefas. No entanto, minha prima Marcela estava bastante distraída usando o celular. Em uma dessas vezes, a peguei trocando mensagens com Gabriel. Marcela, vem cá. Precisamos conversar. Fecha a porta. Senta. Você sabe que estamos no horário de trabalho, então, por favor, guarde seu celular. Veja, todas as outras garotas estão trabalhando e você só está trocando mensagens com aquele rapaz. Ele só está te fazendo perder tempo. Marcela estava animada. Acho que por sermos parentes, ela achava que eu não poderia me irritar com ela e respondeu: Ah, primo, só me dá mais um tempinho. Tenho certeza de que já estou conquistando Gabriel, porque veja, ele está respondendo cada vez mais às minhas mensagens e, cá entre nós, até mandei algumas fotos minhas para ele se motivar, para saber o que vai ganhar. Eu tive que repreender Marcela, e disse que não me importava com o que ela fazia da vida. Mas era importante considerar que no trabalho não podia usar o celular. Marcela ficou chateada com minha exigência, e eu disse que ela não poderia tocar no celular até a hora do almoço e depois só na hora da saída. Marcela não falou comigo o resto do dia. Realmente ficou irritada com o que fiz. Mas assim são as coisas. No trabalho se trabalha. Passaram-se 3 ou 4 semanas, e Marcela já não falava mais com aquele rapaz. Estava muito triste. Tive que perguntar o que estava acontecendo, pois me preocupava mais seu estado de ânimo, e também o fato de que não estava rendendo na loja. Marcela me respondeu que tinha tentado convidar Gabriel para sair algumas vezes, mas ele a deixou plantada. Ah, Marcela, eu te disse, esse tipo de rapaz não é maduro, não é estável, não são pessoas em quem se pode confiar. Logo aparecerá um rapaz que será para você. Aproveite e concentre-se no trabalho, pare de pensar nesse patife. Marcela e eu tínhamos muita confiança, mais do que primos, éramos bons amigos. Lembro que ela, de tão triste, me perguntou: Carlos, você acredita em bruxaria? Fiquei muito surpreso com a pergunta de Marcela e respondi: Não, de jeito nenhum, Marcela, não acredito nessas coisas. Acho que são apenas crenças, mas que possam funcionar. Realmente descarto completamente. Então Marcela, que já estava com um semblante estranho e misterioso, pegou uma pequena caixa preta, colocou sobre o balcão
E como não havia nenhuma das outras meninas naquele momento, disse: Olha, primo, por favor, não me chame de louca. Mas ontem, quando passei pelo centro da cidade, vi um lugar onde dizia que faziam amarrações e outros trabalhos de bruxaria. Fiquei muito curiosa e entrei, conversei com uma senhora e ela me entregou esta caixinha, vendeu barato e me disse para rezar para o diabo. E pediu também que colocasse 2 fotos dentro da caixa, uma de Gabriel e outra minha. A senhora que me vendeu isso me garantiu que se eu rezasse todas as noites para o diabo e mostrasse lealdade, então Gabriel poderia me dar atenção, poderia ser meu namorado e se entregaria a mim com muita facilidade. Eu não queria contar para ninguém, primo, mas se algo acontecer comigo, você já sabe o porquê. Me preocupava muito o que Marcela estava fazendo. Então tentei dar um conselho, mas ela realmente não quis ouvir. Ah, não, Marcela. O que posso dizer? Isso me parece uma loucura. Acho que você está perdendo seu tempo. E se isso for real, deveria ter cuidado porque não sabe no que está se metendo. O ocultismo, a bruxaria, a magia negra, são coisas que devem ser tratadas com cuidado. Melhor deixar isso de lado e esquecer a ideia de que esse rapaz possa te dar atenção. Marcela disse que queria tentar, que queria descobrir se a bruxaria poderia funcionar a seu favor, porque estava disposta a ir até as últimas consequências para conquistar aquele cafajeste do Gabriel. Não me incomodava que Marcela tivesse aquelas crenças sobre demônio e magias, mas, para ser sincero, me deixava um pouco desconfortável, porque às vezes, no final do dia, quando ficávamos sozinhos, ela se trancava no banheiro para rezar. Eu sentia que minha prima estava enlouquecendo, pois aquela bruxaria jamais funcionaria. Parecia estúpido acreditar naquilo. No entanto, devo confessar que coisas começaram a acontecer que contrariavam minha opinião. Foi em uma noite de sábado que, de repente, aquele Gabriel apareceu novamente na loja. Ele comprou um ursinho de pelúcia, algumas rosas e chocolates. Marcela não quis atendê-lo. Ainda estava um pouco chateada e ressentida pelos foras que Gabriel tinha lhe dado. No entanto, assim que ele pagou pelos produtos, foi direto até onde Marcela estava e disse: Aqui, Marcela, isso é para você. São presentes que quero lhe dar para que me perdoe e me dê uma chance. Sei que fui grosso semanas atrás, mas estive pensando que gosto muito de você e quero te convidar para sair. Aquele bastardo não se importava que todos nós estivéssemos ouvindo o que ele dizia. Ele se achava um Dom Juan, e bem, ele era mesmo, mas estava praticamente fazendo sua cena de amor sem medo, sem pudor. Marcela nem se fala. Naquele momento seus olhos brilharam, seu semblante mudou e um grande sorriso surgiu em seu rosto quando respondeu: Sim, Gabriel, eu te perdoo, mas veja, estou no horário de trabalho. Por que você não me espera? Falta pouco para eu sair e, se quiser, pode me convidar para jantar. Gabriel aceitou e saiu. Fez uma expressão de triunfo e esperou do lado de fora da loja até o final do expediente. Quando terminou, só vi os dois saindo juntos. Eu sentia pena porque sabia como aquele imbecil era, e também sabia que ele era capaz de causar muito dano. Digo isso porque naquele bairro, algumas meninas ficaram grávidas e alegaram que os filhos eram de Gabriel, mas nenhuma teve coragem de ir atrás da justiça por pensão alimentícia ou algo do tipo. Então aquele desgraçado andava livre pelas ruas, conquistando e seduzindo as jovens do lugar. Tanto Gabriel quanto Marcela começaram um namoro naquela noite. Marcela estava contente, e sempre que podia, me fazia saber que agradecia a uma entidade maligna e a bruxaria por ter dado a ela o poder de atrair o amor de Gabriel para sua vida. Marcela dizia que havia pedido para que Gabriel fosse fiel a ela, para que não flertasse com outras garotas, porque estava perdidamente apaixonada por aquele rapaz e estava disposta a se casar e dedicar sua vida a ele. E para ser sincero, embora parecesse estranho, até eu acreditava perfeitamente que aquele cara estava realmente apaixonado. Os rumores de que Gabriel era mulherengo pararam por causa de Marcela. Ele parecia um cachorrinho. Acabei aceitando aquele relacionamento com minha prima, mas sempre que ele aparecia na loja para conversar, eu o expulsava, pois o negócio é sagrado. O amor entre Marcela e Gabriel crescia. Semanas passaram, depois meses. Eles pareciam inseparáveis, sempre juntos e cheios de carinhos. Ao vê-los assim, admito que comecei a acreditar que a bruxaria tinha conseguido tudo aquilo, porque era impossível que um homem como Gabriel
mudasse tão repentinamente da noite para o dia. Mas nem tudo é um mar de rosas. A vida, não importa quão forte seja o amor, continua apresentando obstáculos, e quanto mais intenso o romance, maiores serão os desafios a superar. Digo isso porque Marcela acabou engravidando. Aquilo mudou os planos dos dois jovens, porque Marcela, para começar, não ganhava muito na loja de presentes. E Gabriel também não. Ele trabalhava em uma fábrica e mal ganhava para se sustentar. Minha tia Carolina, mãe de Marcela, ficou muito brava. Estava furiosa. E para descontar a raiva, expulsou Marcela de casa. Disse a Gabriel que se ele realmente a amava, deveria se responsabilizar pela criança que estava por vir. Gabriel a levou para morar com ele em um quartinho alugado. Não tinham muitas coisas, mas pelo menos tinham o básico para sobreviver. Mas aqui é que veio o verdadeiro teste, o maior desafio que eles tinham que superar. Com isso, Marcela deixou de trabalhar. Mesmo assim, eu a apoiava financeiramente porque sentia muita tristeza pela vida que aquele miserável estava lhe proporcionando. Gabriel, assim que soube que Marcela estava grávida, é como se tivesse mudado uma chave na sua cabeça. De imediato começaram a surgir novamente os rumores de que ele estava flertando com outras garotas. Obviamente, era muito complicado dizer isso a Marcela, considerando sua condição de gravidez. Eu tive que me conter. Não sabia como lidar essa informação. No final, Marcela acabou descobrindo por outros meios que viram Gabriel com duas mulheres diferentes. A pobre estava muito triste e confusa. Às vezes eu ligava para ela. Ela me dizia que não sabia o que fazer, que tinha muito medo de que Gabriel a deixasse grávida. Em uma dessas conversas, Marcela me contou que estava consultando o demônio para que ele revelasse o que estava acontecendo com Gabriel, se ele a estava traindo e com quem. Me parecia um pouco estranho que Marcela continuasse com esses jogos de bruxaria. Não achava isso apropriado. Até pensei que ela já estava perdendo a sanidade. No entanto, não falei nada, não a julguei. E mais tarde eu acabaria me arrependendo. Porque em uma ocasião Marcela me ligou, estava chorando. Não sei o que fazer, Carlos. Estou muito triste. Estou destroçada. Você se lembra que pedi à entidade que me revelasse o que estava acontecendo com Gabriel? Pois veja só. Ontem à noite tive um sonho. Mas era um sonho diferente. Era algo completamente real. Nesse sonho, eu via Gabriel muito arrumado com um terno, ajoelhado diante de uma mulher loira muito bonita. A mulher estava feliz porque Gabriel estava entregando um anel de noivado a ela. Estou com muito medo, primo. Não sei o que pode ter acontecido, mas Gabriel está me enganando. O que Marcela me dizia me deixou desconcertado. Não sei porquê, mas eu acreditava nela. Aquele bastardo era capaz disso e de coisas piores. Pensei que mesmo que no início a bruxaria tivesse funcionado para atrair Gabriel para a vida de Marcela, uma realidade muito cruel é que quando uma mulher fica grávida e não pode ter relações íntimas, é muito difícil para um homem mulherengo resistir à tentação. Era normal que Gabriel saísse imediatamente para buscar onde se aliviar. E talvez, em uma dessas saídas, ele conheceu seu suposto amor da vida. Mas era questão de tempo para a verdade vir à tona. Em uma manhã de domingo, Marcela veio até minha casa batendo a porta desesperadamente. Eu estava acabando de me levantar. Vesti-me e fui abrir a porta. Primo, desculpe incomodar a essa hora. Preciso que me deixe entrar, quero conversar com você. Marcela estava chorando, parecia muito desarrumada, cansada, como se não tivesse dormido a noite toda. Ela começou a me contar tudo o que havia acontecido. Disse que estava fuçando nas coisas de Gabriel. Assim encontrou aquela caixinha que era o pacote onde estava o anel de noivado que ela sonhou. Por um momento pensou que o sonho era um engano e que aquele anel de noivado seria para ela, mas estava errada. Porque quando tirou o anel da caixa e o examinou, aquele lindo anel tinha 2 nomes gravados, Lorena e Gabriel. Naquele instante, o mundo de Marcela desabou, suas esperanças se desfizeram e nasceu dentro dela um repúdio por Gabriel. Por isso pegou algumas poucas coisas e veio imediatamente para minha casa, para que eu lhe desse abrigo, apoio e, acima de tudo, um sustento moral. Marcela não parava de dizer que a entidade maligna estava ajudando-a. Ela havia dado a resposta e, com grande raiva em suas palavras, começou a dizer:
Vou me vingar, Carlos. Juro que vou me vingar daquele filho da mãe. Ele vai ter que pagar porque de mim ele não vai zombar. Eu tinha medo de Marcela, e principalmente do grande poder que ela havia encontrado com as forças sobrenaturais que estava mexendo, porque já eram duas situações que me faziam acreditar no poder real delas. Eu sabia bem que Marcela não tinha para onde ir. Arrumei um quarto para ela, emprestei minha cama, avisei que havia comida suficiente na geladeira para ela se abastecer, comprei algumas roupas, e quando ela estava um pouco mais estável, trouxe algumas pequenas tarefas de trabalho para ela fazer e, assim, ganhar um pouco de dinheiro. Por mais que tentássemos falar com sua mãe para que a aceitasse de volta em casa, minha tia era muito rígida. Ela não quis que Marcela voltasse para casa. À noite eu me preocupava de verdade. Marcela estava começando a fazer muitas invocações às entidades que ela estava se envolvendo. Além disso, conseguiu alguns livros de bruxaria com os quais estava trabalhando, certamente para prejudicar o maldito do Gabriel. Marcela estava cheia de raiva, muita ira. Ela estava disposta a tudo, até a destruí-lo. Lembro-me perfeitamente que noite após noite, através da parede, eu conseguia ouvir as orações e invocações que minha prima fazia, o que me dava um pouco de medo, pois ela estava cada vez mais fora de si, como se estivesse enlouquecendo. Mas também tinha muito medo de que ela estivesse fazendo aquelas coisas em minha casa, porque dizem que quando se faz bruxaria e não se tomam as medidas necessárias, podem se atrair coisas indesejáveis, espíritos ou entidades que podem causar muito dano. Continuei com minha vida, tentei esquecer o caso de Gabriel, embora soubesse que Marcela não podia fazer isso tão facilmente. Mas quando ela me falava dele, eu tentava não dar muita importância. A última vez que falamos sobre aquele cara, ainda me lembro muito bem, porque naquele dia, quando cheguei do trabalho, Marcela estava sentada no sofá da sala, muito quieta, com o olhar perdido. Ela se virou para mim e disse: Gabriel tem os dias contados, primo, te asseguro. Ontem à noite recebi uma revelação, em que foi me mostrada a sua morte. Então, mais uma vez, com isso estou tranquila. Sei que a bruxaria funciona, e que poderei me dedicar a cuidar do meu filho, embora saiba que ele é a semente daquele imbecil. Vou dar a ele todo o amor e tudo o que ele precisar. Eu me aproximei de Marcela para tentar consolá-la, para dar-lhe algum conselho. Ei, Marcela, não acha que seria um bom momento para deixar todas essas coisas de lado? Agora você precisa pensar no seu filho, em dar a ele o melhor. Vamos esquecer o Gabriel. Ele é um patife, e nós já sabemos disso. A vida vai dar a ele o que ele merece. Melhor nos dedicarmos a fazer você ficar bem, para que seu filho nasça saudável, forte, em um ambiente cheio de amor. Eu te prometo que te apoiarei para que você consiga um emprego, para que possa seguir em frente e, no futuro, reconstruir sua vida. Marcela não gostava muito do que eu dizia. Talvez não fosse o momento certo para pensar em um futuro positivo, porque para ela tudo era escuridão em sua mente. Passaram-se 3 dias e lembro perfeitamente que, numa manhã, eu estava assistindo ao jornal quando fui surpreendido com o que passava. A notícia dizia que 2 pessoas haviam falecido após serem brutalmente atropeladas por uma caminhonete. Não é preciso dizer que aquelas pessoas eram Gabriel e a outra garota com quem ele estava comprometido. Quando comecei a prestar atenção na notícia, fui descobrindo cada um dos detalhes. Acontece que Gabriel se apaixonou por aquela garota quando a conheceu e a conquistou. Ela tinha namorado, um homem perigoso daquela região, um homem que todos tinham medo. Gabriel estava muito confiante porque se achava um Dom Juan, alguém intocável, mas infelizmente encontrou com o próprio diabo. Aquele rapaz, ao se sentir traído por sua namorada, que já estava nos braços de Gabriel de forma muito amorosa, decidiu, em um ataque de fúria e movido pelo álcool, ir até a casa da moça. E como viu que justo fora da casa dela estavam Gabriel e ela muito apaixonados, decidiu acelerar a caminhonete a toda velocidade e a colidiu contra o muro da casa, prensando assim o jovem casal de apaixonados. Eles perderam a vida instantaneamente. O rosto de Gabriel estava completamente desfigurado pelos impactos, e o da garota, nem se fala. Uma poça de sangue deixou a grande evidência de que a morte esteve presente ali de uma forma cruel e infernal. Assim acabava a história de Gabriel.
Infelizmente, não só ele pagou com a vida, mas também a outra garota. E embora nenhum dos dois fosse inocente, porque ambos viveram o pecado do amor machucando outras pessoas, falar de morte é algo muito delicado e, sobretudo, quando chega por meio de uma vingança. Marcela ficou muito contente com o que aconteceu com seu ex-namorado Gabriel. Ela não sentia tristeza, nem remorso, nem culpa. E eu ficava assustado com as atitudes que ela estava tomando, porque desde que conheceu os poderes da magia negra, ela começou a se sentir poderosa, invencível. Passou a usá-la cada vez mais e a pedir mais e mais favores. Chegou um momento em que Marcela se tornou independente porque encontrou um emprego onde pagavam muito bem. Depois, ela abriu um negócio e devo dizer que teve uma vida bastante boa. Mas dizem que tudo o que sobe tem que descer. E no caso de Marcela, isso não seria exceção. Dizem que quando se pedem favores a forças sobrenaturais malignas, também é necessário dar algo em troca. E como Marcela pediu e pediu muitas coisas, ela acabou pagando o preço mais alto. Lamentavelmente, quem terminou pagando foi um inocente. Devo dizer com respeito que de uma noite para outra, o filho de Marcela, o pequeno Marcos, adoeceu. Uma terrível doença começou a se desenvolver em seu interior, precisamente em seu cérebro. O pobre menino teve uma morte triste, dolorosa e muito lamentável. Eu considero que esse foi o preço que ela teve que pagar por todas as atrocidades e todos os favores que pediu. Dizem que o mal é muito justo, mas é preciso dar algo em troca pelos favores. Se isso é real, tenho certeza de que Marcela pagou esse castigo pelos excessos, por ter pedido tantas coisas. Após a morte do menino, Marcela já não foi a mesma. Sua vida foi ladeira abaixo. Perdeu o negócio, a boa vida, e terminou vivendo em uma casinha num bairro muito pobre. Dizem que mal tinha o que comer, e muitas vezes precisava se alimentar do que encontrava nas sacolas de lixo nas ruas. Eu perdi o contato com minha prima. Me afastei completamente porque tinha muito medo de todas aquelas práticas que ela estava realizando. No entanto, deixo seu testemunho para que aqueles que pretendem fazer bruxaria ou recorrer à ajuda do sobrenatural tenham bem claro que tudo o que se pede deve ser pago cedo ou tarde. Muito obrigado por ouvirem meu relato. Meu nome é Helena e nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão sombrio. Tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade. Minha mãe havia ficado viúva do meu pai e, após 3 anos sozinha, conheceu Eduardo, um homem que no princípio parecia encantador. Ela sentiu consolo e apoio nele, além de companhia e vitalidade, já que ele era 18 anos mais jovem que minha mãe. Ou seja, minha mãe tinha 50 anos e ele 32. Eu sou filha única. Meus pais lutaram muito para engravidar até que eu nasci, quando minha mãe tinha 36 anos. Meus pais tinham uma boa relação, por isso o falecimento de meu querido pai a abalou muito. Ele era piloto de aviões de pequeno porte e não sabíamos que ele tinha problemas cardíacos. Até que um dia ele teve um ataque fulminante enquanto se preparava para um de seus voos. Quando conheci o novo namorado de minha mãe, fui um pouco relutante. Não queria acreditar que ele desejava ocupar o lugar do meu pai, então no início não fui muito simpática com ele. No entanto, ele soube ganhar minha confiança. Às vezes ele me levava para minhas aulas de vôlei e nos convidava ao cinema, minha mãe e eu. Ele dizia que trabalhava em um lugar onde vendiam carros novos, em uma dessas agências de veículos. Por isso, conforme suas atividades, tinha liberdade para se deslocar a várias cidades. Eduardo sempre foi muito amável. Ele morava com seus pais e 4 meses após o início do relacionamento com minha mãe, nos levou à casa de seus pais. Eles eram muito educados, além de serem pessoas idosas. A casa cheirava a limpeza e a cozinha da senhora era impecável. Ela nos contou que teve 5 filhos, mas só Eduardo vivia com eles. No entanto, quando mencionou isso, percebi que seu olhar se entristeceu um pouco. Os pais de Eduardo foram muito carinhosos com minha mãe, apesar de ela ser mais velha que o namorado, e comigo também foram muito gentis. A senhora até fez arroz doce para mim,
porque surgiu o comentário de que era minha sobremesa favorita. Aos poucos, Eduardo foi se integrando em nossas vidas e, ao completar um ano de relacionamento, se mudou para nossa casa. Minha mãe me perguntou se eu me sentia confortável com aquilo. Eu disse que sim, porque queria vê-la feliz, além de que, aparentemente, tudo parecia perfeito. Eduardo fazia de tudo para fazer minha mãe feliz e também para ganhar meu afeto. Durante os primeiros 3 meses, tudo estava normal, até que comecei a notar coisas estranhas. Eduardo ficava mais tempo em casa, dizia que não tinha muitas vendas, além de dizer à minha mãe que o carro que usava era emprestado e que teve que devolvê-lo ao amigo. Então, agora nós tínhamos que organizar nosso dia para que ele também pudesse se deslocar com o nosso carro. No início, fiquei um pouco irritada. Ele estava ali para somar, não para subtrair. No entanto, entendi que ele era o namorado da minha mãe e ela o queria muito. Então, evitava demonstrar minha irritação cada vez que ele desaparecia com o carro. A partir deste momento, preste muita atenção, porque pode ser que situações como essa estejam ocorrendo ao seu redor. Existem pessoas que são manipuladoras e hábeis em conseguir seus objetivos, fazendo de tudo para alcançá-los. Comecei a notar mudanças em minha mãe. Ela sempre foi uma mulher forte e enérgica, mas começou a ficar muito distraída e sempre se queixava. À noite, dizia que se sentia indisposta, que o corpo doía. Pela manhã, ia ao trabalho, mas quando chegava e comia, dizia que se sentia mal. Com o passar das semanas, teve que pedir licença no trabalho, porque afirmava que não estava bem, e era verdade. Quando eu entrava para vê-la em seu quarto, percebia que ela ficava olhando vagamente para o nada, e sempre me perguntava se eu também via aquelas sombras negras que se moviam. No início, pensei que talvez ela estivesse deprimida ou se adoecendo de algo estranho, mas curável. Mas, quando ela falou sobre as sombras negras que via se movendo pelo quarto, soube que algo mais estava acontecendo e resolvi pedir ajuda. Decidi ligar para minha tia, irmã da minha mãe, para que viesse vê-la. Ela me dizia que viria mais tarde, mas a hora passava e ela não chegava. Quando eu ligava para perguntar se ela estava a caminho, sempre dizia que havia surgido algum contratempo, que chegaram visitas ou que o carro havia quebrado. Não me pareceu estranho, porque essas coisas acontecem, mas o que achei realmente estranho foi que já haviam passado 15 dias desde que ela disse que viria e simplesmente ela não apareceu. Enquanto isso, via Eduardo mimar e cuidar da minha mãe. Eu me sentia grata porque ele estava cuidando da minha mãe, sem imaginar que ele tinha uma razão por trás disso. Ao ver a situação da minha mãe, que quase não comia, não dormia e se queixava, falei com Eduardo sobre a saúde dela, mas ele sempre tinha uma desculpa. Dizia que era estresse ou que ela precisava descansar mais. Lembro que já havia passado 1 mês e o namorado da minha mãe sempre estava em casa, dizendo que havia deixado o emprego para cuidar dela e me dar apoio. A verdade é que ele me levava para a escola, fazia a comida e tudo mais, mas eu via minha mãe definhando e isso me partia o coração. Então, um dia, decidi conversar com minha mãe sobre a situação dela e sobre como o namorado dela estava sempre em casa, sem trabalhar, dependendo financeiramente dela. Tentei fazê-la ver que algo estranho estava acontecendo. Minha mãe o defendia, dizia que ele era sua única fonte de apoio, que sem ele não saberia o que fazer. Eu sentia muita raiva, porque sabia que ela não estava enxergando a realidade, e eu, sendo uma adolescente, conseguia ver com clareza. A dinâmica em casa também mudou radicalmente. Eduardo se tornou possessivo, não só com minha mãe, mas também comigo. Ele me proibia de sair de casa, questionava tudo e me levava e trazia para todos os lugares. Ficava de olho se alguma amiga vinha em casa ou se eu falava ao telefone. Eu me sentia prisioneira em meu próprio lar, presa entre a preocupação com minha mãe e a opressão pelo namorado dela. A situação se tornou insuportável
quando ele começou a intervir em todos os aspectos da minha vida. Eu não podia sair com minhas amigas, nem fazer tarefas escolares na casa das minhas colegas. Minhas amigas notaram minha ausência e algumas vezes tentaram vir me ver. Mas o namorado da minha mãe sempre tinha uma desculpa para não as deixar entrar. Cada dia ficava mais evidente que minha mãe estava sob algum tipo de controle. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam opacos e apagados. Ela quase não comia e se queixava cada vez mais de se sentir fraca e dolorida. Quando eu perguntava como ela se sentia, ela sempre respondia o mesmo, que se sentia pior à noite, quando via as sombras negras se movendo pelo quarto. No entanto, uma dessas noites em que minha mãe disse que via coisas, Eduardo saiu para beber com os amigos e eu fiquei com ela em seu quarto para lhe fazer companhia. Preparei o jantar e vimos juntas um filme na televisão. Tudo estava completamente normal. Tínhamos a lâmpada do abajur acesa e olhávamos para a tela, quando, de repente, eu vi com meus próprios olhos sombras se movendo de um lado para o outro. Nesse momento, gritei e minha mãe olhou para mim. Ela me perguntou o que havia acontecido. Eu disse que via sombras em seu quarto, que não estava louca. Eu também as tinha visto. Ela tocou o peito e suspirou. Ela disse que não queria mais falar sobre isso, porque tinha medo de que Eduardo a internasse por estar com algum tipo de surto psicológico. Ele dizia para ela se comportar bem ou a levaria para longe de mim, que agora ele tinha posse do dinheiro dela e podia fazer o que quisesse. Ao ouvir aquilo, eu perguntei por que ela não havia me contado, ou contado aos meus avós, seus pais. Ela disse que tinha medo das ações de Eduardo porque ele se tornara violento e a ameaçava de me fazer mal. Naquele momento, não pensei em mais nada e chamei a polícia. 2 oficiais chegaram. Eu lhes contei toda a situação e eles ficaram patrulhando do lado de fora da casa até ele chegar. Enquanto isso, tranquei todas as portas e janelas. Por volta da meia-noite, Eduardo chegou e tentou entrar, mas não conseguiu porque tínhamos fechado tudo. Os policiais estavam atentos e, quando viram Eduardo chegar, se aproximaram rapidamente. Eles impediram sua entrada e o obrigaram a sair da nossa casa, levando-o para a delegacia e tomando as providências para que ele ficasse longe da gente. Minha mãe chorava e dizia que estávamos fazendo algo errado, que ele a amava e que o que fazia era para o bem dela. Eu a ouvia, mas tudo o que saía da boca dela eram incoerências. Eu disse que no dia seguinte, mais calmas, ligaríamos para ele. Claro que era mentira. Eu liguei para minha tia e para o marido dela e pedi urgentemente para que viessem passar a noite conosco. Felizmente, dessa vez, diante da gravidade da situação, eles vieram às pressas. Nos dias seguintes, minha mãe piorou. Gritava e dizia que queria ver Eduardo, que o amava e que não podia viver sem ele. Minha tia, vendo o estado frágil dela, disse que chamaria uma senhora que conhecia, uma curandeira, porque sentia que minha mãe estava enfeitiçada, provavelmente por aquele sujeito, Eduardo. A curandeira chegou no dia seguinte à casa. Ao entrar, disse que sentia uma energia muito escura, muito negativa, especialmente no quarto da minha mãe. Ela se sentou conosco na sala e começou a fazer perguntas sobre Eduardo e as mudanças que havíamos notado desde que ele chegou às nossas vidas. A curandeira decidiu que primeiro deveria atender minha mãe, fazendo algumas orações e depois uma sessão de limpeza espiritual. Isso levaria algumas horas, porque o dano era muito forte. Posteriormente, limparia a casa de qualquer influência negativa, revisando-a completamente, incluindo gavetas, prateleiras, móveis e outras coisas. Ela pediu que permanecêssemos por perto, mas em silêncio. Enquanto realizava o ritual, a senhora começou a recitar orações com muito fervor. Depois, fez o sinal da cruz e caminhou por toda a casa. E, em seguida, foi para o quarto da minha mãe. Nós, ou seja, meus tios e eu, a ajudávamos.
Ela caminhava aspergindo um líquido e dizia que sentia uma energia muito pesada naquele quarto. Revistamos até debaixo da cama e depois entramos no banheiro, e ela disse que a sensação era ainda mais forte ali. Examinamos tudo, e quando a curandeira nos disse para levantarmos a tampa da caixa acoplada do vaso sanitário, bem naquele lugar, havia um saquinho de plástico preso à parede. A parte de baixo tocava a água, mas a parte de cima ficava bem visível. A idosa disse para não tocarmos, que ela cuidaria daquilo. Ela pegou o saquinho e o abriu. Nos disse que havia terra de cemitério, além de algo em estado de decomposição. Esclareceu que aquilo não era tudo, que devíamos continuar procurando, pois quando se encontra algo assim, é muito provável que haja mais bruxaria. Minha mãe, enquanto isso, estava profundamente adormecida, como se a limpeza espiritual a tivesse alcançado. Então, enquanto ela descansava na cama, revistamos tudo para tentar encontrar mais coisas que Eduardo pudesse ter deixado para nos prejudicar. Depois do que pareceu uma eternidade, encontramos mais 2 saquinhos, um em um canto da cozinha e outro na sala. Descobrimos este último porque a curandeira disse que sentia a presença vindo de cima. Revistamos uma luminária de teto que tinha 5 lâmpadas, mas 2 estavam queimadas. Em uma dessas lâmpadas queimadas estava a bruxaria. Nos dias seguintes, seguimos à risca as instruções da curandeira. Minha mãe teve altos e baixos. Às vezes parecia estar melhor, e outras vezes voltava a gritar e pedir por Eduardo. Mas gradualmente começamos a notar melhoras mais consistentes em seu comportamento. Minha mãe começou a comer um pouco mais e a ter momentos de lucidez. Meus tios ajudaram a pegar todas as coisas daquele homem, pôr em uma caixa e deixamos do lado de fora. Ligamos para aquele crápula e dissemos que viesse buscar, caso contrário, iria tudo para o lixo. Eduardo veio e pegou, e eu, da janela, gritei para ele levar seus trastes com toda a bruxaria, porque havíamos descoberto seu plano e que era melhor não se aproximar novamente de nós. Caso contrário, devolveríamos com ainda mais intensidade. Aos poucos, minha mãe recuperou sua saúde e nossa vida começou a voltar ao normal, embora as cicatrizes dessa experiência ruim sempre estarem conosco. Aprendi a valorizar nossa força e a não subestimar o poder do mal. Aprendi que as pessoas podem fazer bruxaria, independentemente de acreditarmos ou não. Nunca havia contado essa parte de nossa vida porque as pessoas não acreditam que isso existe. No entanto, tive coragem e quis compartilhar com vocês. Já se passaram 20 anos desde esse acontecimento. Minha mãe encontrou o amor novamente ao longo desse tempo, mas percebo que agora ela sempre está com um pé atrás em qualquer relação que esteja. Eu me lembro bem, eram meados de 1980. Foi o ano em que tudo mudou. Eu estava desempregado e não conseguia mais manter minha família. Meus filhos andavam descalços com roupas velhas e rasgadas. Faltava tudo, e muitas vezes não tínhamos com o que nos alimentar. Minha esposa estava desesperada. Eu andava triste e procurava algum alento na bebida. Foi então que um amigo me avisou que a companhia ferroviária estava contratando trabalhadores braçais para a construção e manutenção das vias férreas. Sendo assim, apresentei-me no escritório da empresa e fui informado que era necessário passar por um teste de aptidão física e uma prova escrita. Fiquei entusiasmado e nervoso ao mesmo tempo, mas não desanimei. E no dia marcado para os testes eu estava lá. Fui o primeiro a chegar. Muitas pessoas também compareceram, mas, já nos testes físicos, muitos foram dispensados. Passei na primeira fase e fiz a prova escrita. No dia da divulgação dos resultados, ao ler a lista dos convocados, quase desmaiei de emoção ao encontrar meu nome entre os aprovados. Todos nós, eu, minha mulher e meus filhos, nos abraçamos e choramos juntos. O trabalho era duro e pesado. Arrancávamos trilhos velhos e enferrujados para colocar novos.
Trocávamos as vigas de madeira, juntávamos as pedras para sustentar os trilhos e construímos muitos quilômetros de novas linhas. Não era fácil, porém, já no primeiro mês recebi um gordo salário. E então tudo compensou. Meus filhos passaram a andar bem vestidos. Minha esposa era uma felicidade só ao ir às compras e toda a vida familiar foi reestruturada. Mais tarde até compramos uma casa. O problema é que o trabalho me exigia longos períodos fora de casa. Chegava a ficar mais de um mês em viagem pelos trilhos para a manutenção dos trechos. Assim, ausente, a relação familiar esfriou. Meus filhos não queriam mais falar comigo. Minha esposa só chorava e também não queria conversa. Dizia que estava muito sozinha e precisava de companhia. Comecei a me sentir um intruso dentro da minha própria casa. A situação para mim era insuportável. Não aguentei a rejeição e me mudei. Nessa época, a empresa havia construído, ao longo da margem das estradas de ferro, várias casas para os funcionários que trabalhavam na manutenção desses trechos. Eu conhecia 3 casas que estavam há bastante tempo desocupadas por se localizarem em um local afastado da cidade, no meio rural cercado por uma mata. Estava triste por me separar da minha família, mas precisava de um lugar para mim. Então peguei a estrada e me encaminhei para o novo lar. 10 quilômetros depois, na estrada rural, encontrei o caminho entre a mata fechada e logo à frente, o acesso ao ponto da linha férrea, onde as casas foram edificadas. Foram mais 2 quilômetros a pé em meio ao matagal, até avistar as 3 casas isoladas no meio do nada, na margem da linha de trem. Se não existisse uma estrada de ferro, dificilmente alguém construiria uma casa ali. As 3 casas estavam vazias, então preferi ficar com a do meio, que parecia mais conservada. Estava agora sozinho e sem vizinhos. Passei o dia promovendo a limpeza do lugar e à noite estava bastante exausto, então apaguei as luzes e caí na cama. A escuridão ali era total e havia um silêncio ruidoso de mata. Um cricrilar constante, cigarras cantando e às vezes o trinar de alguma ave noturna. Então, vencido pelo sono, adormeci profundamente. Um som estridente me despertou de repente. Reconheci o inconfundível som de alerta sonoro das locomotivas. Consultei o relógio. Eram 3 horas da madrugada. Meio tonto de sono ainda, voltei a deitar. Mas nesse momento comecei a ouvir vários sons que se confundiam. Parecia que algumas pessoas estavam lá fora conversando. Eram um vozerio, gargalhas, pés se arrastando por todos os lados e coisas batendo. Imaginei que só poderia se tratar de uma mudança, e fiquei feliz com a chegada de vizinhos, pois aquele lugar era muito solitário. No dia seguinte, apesar da noite mal dormida, levantei cedo para dar as boas-vindas aos novos moradores. Antes de sair pela porta, dei uma espiada pela janela na casa do lado direito. Estava como sempre, bem fechada, vazia e sem cortinas nas janelas. Então deduzi que a mudança foi feita na casa da esquerda e cheguei à janela do lado oposto. Meu coração disparou. Também esta estava vazia. Não havia nada que denotasse que alguém estivesse morando ali. Pensei que poderia ter sonhado, mas o evento ruidoso que me acordou foi bem real. Passei o dia com muitas dúvidas, meditando no ocorrido. Cheguei à conclusão de que estava com alucinações, porque havia muito tempo que me estressava muito e trabalhei demais em minha mudança e na limpeza da casa. Quando a noite chegou, deitei mais cedo para descansar, porém demorei muito para pegar no sono. Estava quase dormindo quando pulei da cama com um susto. Fortes batidas na porta me despertaram de vez. Fiquei muito receoso, pois não estava esperando ninguém, principalmente a essa hora da noite. Me armei com um cabo de vassoura e, parado no meio da sala, indaguei: "Quem é?" Não ouvi nenhuma resposta. Como estava muito escuro, não me arrisquei a abrir a porta e voltei para a cama. Estava me preparando para deitar e quase tive um infarto devido a um novo susto.
O maldito apito do trem ecoou pelos meus ouvidos, fazendo tremer as paredes da casa. Olhei o relógio e constatei que o trem das 3 mais uma vez não se atrasara. Ao acordar de manhã, estava completamente exausto. Mais uma noite insone, porém ainda havia muito trabalho a fazer para tornar aquela casa habitável. Passei o dia nos afazeres domésticos, até para me distrair e não pensar mais no que ocorreu nas noites passadas. Mas quando começou a anoitecer, comecei a ficar preocupado. Não desejava enfrentar mais incidentes. Trabalhei até tarde e finalmente fui para a cama. Talvez a fadiga pudesse me trazer um sono pesado, sem ficar acordando com alucinações. Ledo engano. Exatamente às 3 da manhã fui acordado por diversas vozes. Deduzi pelo som que dezenas de pessoas se concentravam na frente da minha casa. São cantorias, ladainhas e o barulho de muitos pés trocando passos. Tive a impressão de que se tratava de uma procissão passando perto da minha janela. Mas a essa hora, para me certificar do que estava acontecendo e provar a mim mesmo que não era louco, fui até a janela para verificar quantas pessoas estavam ali. Aproximei-me e no mesmo instante em que abri as cortinas, todo o alarido cessou. Até as cigarras calaram seu zunido. Então um forte cheiro de velas queimadas encheu o ar. Apavorado demais para acender as luzes, fui tateando a parede em direção ao quarto. Queria entrar embaixo dos cobertores e me forçar a dormir. Quando visualizei meu quarto, onde a fraca luz da lua escapava entre as cortinas da janela, meu corpo amoleceu e minhas pernas ficaram bambas por causa da petrificante visão de uma mulher que estava ali, sentada na minha cama. Era uma mulher de meia idade, penteava os cabelos. Estava de camisola e parecia estar preparando-se para deitar. Voltei ofegante devido ao pavor que sentia. Procurei com mãos descontroladas o interruptor da luz. Quando senti a saliência do botão e ouvi o clique, a sala finalmente se iluminou. Então, pé ante pé, fui me aproximando da porta do quarto. Abri a porta lentamente, ouvindo o ranger das dobradiças. Entrei bem devagar e... nada. Não havia ninguém ali. Mais uma vez as alucinações me atormentavam. Precisava dar um basta. Era necessário consultar um médico, não poderia viver assim. Com a decisão tomada, já comecei a me sentir melhor. Quando amanheceu, não pude sair de casa. Uma chuva torrencial desabou o dia inteiro, de modo que fiquei consertando goteiras. Anoiteceu e as nuvens negras foram embora. A noite estava bem estrelada e a luz da lua iluminava as veredas. Não estava a fim de passar mais uma noite lutando com meus delírios. Passei então por cada cômodo da casa apagando as luzes para finalmente ter uma noite de descanso. Poderia cair a casa, mas não me levantaria. Fui até a sala e alcancei a chave da luz. Ao me virar, gelei como um cadáver. Dei de cara com uma senhora muito estranha que, ao me ver, abriu desmesuradamente a boca e soltou um grito estridente. Com o susto, caí de costas e dei uma batida forte com a cabeça no chão. A dor me fez desmaiar. Acordei no chão da sala. Levei instintivamente as 2 mãos apertando o local da batida. Fechei os olhos esperando a dor acalmar. A mulher havia sumido. Então levantei e senti alguém me tocar. Fiquei muito apavorado porque ali não havia ninguém. Comecei a me virar para todos os lados como um louco. Sentia que pessoas passavam por mim, mas não conseguia vê-las. Estava ouvindo as pessoas conversando. Muitas vozes se misturavam como se a sala estivesse cheia de pessoas. De repente as vozes se uniram e gritavam em uníssono. Sai dessa casa, maldito. Obedeci prontamente. Passei cambaleante e aos tropeços fugi pela porta, completamente apavorado. Fui em direção aos trilhos. Segui pela estrada de ferro sem rumo. Queria apenas me afastar daquele lugar amaldiçoado. Foi então que senti uma pancada muito forte nas costas. Caí em meio às pedras e vi horrorizado as rodas metálicas dilacerando meu corpo. Minhas vísceras se espalhavam e meu sangue tingia o metal quente.
sentindo a vida esvair-se, e antes de entrar definitivamente na escuridão, ainda ouvi a retumbante buzina do trem das 3 horas. Epílogo. Tudo começou quando meu marido morreu. Ele estava desempregado e vivia bêbado. Um dia ficou o dia inteiro no bar e resolveu voltar para casa cortando caminho pelos trilhos da estrada de ferro. Às 3 horas da manhã, recebi a notícia de que ele fora atropelado por um trem. Fiquei desesperada. Estava agora sozinha e com 3 filhos para criar. A companhia férrea me procurou e disse que ia ajudar a minha família. Se eu desistisse de processar a empresa, ganharia uma pensão e uma casa. Parecia um bom negócio. Fomos então procurar a casa e percebemos que nos enganaram. Deram-nos uma casa velha de madeira no meio do mato. Disseram para escolher entre as 3 casas existentes. Só a casa do meio estava habitável. Por sorte, eu fazia parte de uma comunidade da igreja e várias pessoas nos ajudaram com a mudança e o conserto da casa. Parecia uma festa e entramos na madrugada com os afazeres. Mas então começou meu tormento. Já na primeira noite comecei a ver vultos. Uma noite, depois de me banhar, vesti minha camisola, sentei na cama e comecei a pentear os cabelos, quando percebi a sombra de um homem andando pela casa. Liguei para a minha irmã e pedi para ela vir dormir comigo, porque eu estava com muito medo. Ela disse que viria imediatamente, mas como o lugar era muito longe, acabei adormecendo na sala enquanto esperava ela chegar. Quando minha irmã chegou, teve que bater muitas vezes bem forte na minha porta para eu acordar. De manhã, minha irmã disse que não voltaria mais e pediu para eu ir embora daquela casa, porque ela também viu o vulto. Eu não tinha para onde ir e mais uma vez recorri aos meus amigos da igreja. O padre convocou a comunidade e várias pessoas compareceram à noite em frente à minha casa, onde se iniciou uma procissão. Mesmo assim, ainda vi aquela sombra perambulando pela casa. Já havia desistido e pensava em me mudar quando uma amiga trouxe uma senhora na minha casa. Disse que essa mulher via espíritos e os expulsava. Mas a vidente parecia uma louca. Usava um vestido extravagante e seus cabelos estavam alvoroçados. Ela andou pela casa respirando fundo, e aqui e ali ela parava, fechava os olhos e cantarolava alguma coisa que eu não entendi. De repente, essa mulher me assustou. Parou no meio da sala, abriu a boca e soltou um grito para lá de alto. Depois, com a respiração descompassada e olhos arregalados, disse que ali havia um homem todo desfigurado e com as tripas de fora. Foi uma visão horrenda. A mulher disse que iria sair, mas voltaria com reforços. E assim fez. Logo ela estava de volta junto com algumas pessoas. Nas mãos ela trazia um pequeno recipiente de metal cheio de água e um galho de uma planta qualquer. Ela começou a mergulhar o galhinho no recipiente e o agitava para benzer a casa, enquanto seus amigos, de mãos postas e olhos fechados, gritavam: "Saia! Saia dessa casa, maldito e atormentado espírito! Lembre-se de quem você é e de como morreu. Só assim você seguirá para a luz."